E vamos para a quarta aula do curso Formação do Zero ao Trader Financiado. Hoje falando sobre os principais indicadores divulgados no calendário econômico. Muitos mentores recomendam aos traders ficarem fora de notícias e indicadores, muito provavelmente por não saber interpretar os dados e passar para os seus mentorados. Às vezes faz sentido sim ficar de fora, devido ao dado econômico não dar pistas nenhuma sobre a economia americana ou sobre a política monetária do Fed. Então, nós sabemos do porquê ficar de fora. Mas quando o dado traz uma perspectiva para o mercado, uma direção, nós vamos saber aproveitar aqui na Trajano Trader. Então, a importância dos indicadores econômicos, né, americanos, principalmente, é o tema desse slide. Já falamos que indicadores econômicos de emprego, como payroll, JOLTS, e pedidos iniciais de seguro-desemprego são de suma importância ali para o Fed determinar a sua taxa de juros, porque o mercado de trabalho influencia diretamente aqueles indicadores listados ali, né? Indicadores de inflação, PCE, CPI e PPI. Primeiramente, vamos falar do payroll, né? Destrinchá-lo aqui. Segundo a descrição lá do Invest, é um indicador que mede a variação no número de pessoas empregadas no último mês, excluindo o setor agrícola. Ele considera empregos em empresas privadas e órgãos públicos. É divulgado toda a primeira sexta-feira do mês, então fica de olho aí, né? A primeira sexta-feira tem que aguardar o payroll ser divulgado, não fique caçando operações, porque provavelmente são movimentos, né, sem fundamentos. Junto a ele também são divulgados ganho médio por hora trabalhada, quanto o empregador americano está pagando aos funcionários por hora, e a taxa de desemprego, que costuma vir ali 4,1, 4,2. Um simples 0,1 a mais ou a menos pode dar pistas de como está a saúde da economia americana. Então, entender, a depender da política monetária atual do Fed, que é o Banco Central Americano, os dados podem ter interpretações divergentes. Por mais que venha um mercado de trabalho com mais vagas preenchidas, indicando que a economia americana está bem, vai gerar muito consumo, o mercado pode interpretar isso como um ruim, a depender da política monetária do Fed. Por exemplo, uma política monetária contracionista, o Fed quer que reduza esse boom econômico. Então o mercado vai interpretar que o Fed vai aumentar juros ou mantê-los altos por mais tempo, para que retraia essa economia nos próximos meses, 6 meses, um ano. Então lá na frente pode ter, né, uma retração econômica. Então o mercado vai lá e vende índices de bolsas. Então aí você fica perdido ali, né? Não entende o que está acontecendo. Payroll veio forte, mas o mercado está caindo, mas por quê? É por isso que você está aqui se capacitando para entender o porquê dos movimentos do mercado. Nem sempre um dado bom é bom, né? No ativo, na movimentação do ativo. Pode ser que, de acordo com a política monetária, o cenário como um todo está, por mais que o dado venha bom, ele pode ser interpretado como ruim por gerar inflação, beleza? Indicadores de inflação, falando nisso, CPI, PCE e PPI. O PCI é o índice de preços ao consumidor, que reflete a variação dos preços pagos pelos consumidores finais. É uma base para entender a inflação geral ali no varejo. Já o PPI é a inflação ao produtor, quanto que ele paga ali, né, nos insumos para produzir. E o PCE é o índice de gasto de consumo pessoal, o indicador preferido do Fed para entender ali os gastos reais das famílias e, e ajustar ali o melhor comportamento do consumidor, conforme está ali na frase do slide. Coloquei em amarelo para destacar ali, a meta desse indicador é 2%. Os dados divulgados fornecem sinais importantes para os próximos movimentos do Fed. A inflação ao consumidor está em torno de 2,8 a 3,1. Tem variado aí
esse range está longe da meta ainda do Fed. Apesar disso, para esse ano de 2025, há expectativas de 2 cortes de juros para não gerar um pouso muito duro da economia, um hard landing que eles falam. Então, vai ser feito cortes de juros graduais para a inflação ir descendo aos poucos. Mas uma preocupação grande também no mercado é essas tarifações de Donald Trump, que podem encarecer os produtos na economia americana e gerar inflação. Então, o desafio do Fed é muito grande de pegar várias variáveis econômicas e eventos geopolíticos que podem influenciar na inflação para determinar a taxa de juros americana. Mas lembre-se sempre, em resumo, o Fed trabalha para que a economia americana cresça de forma saudável, não com inflação estourando aí o poder de compra do consumidor americano. E o mercado tem um disclaimer ali, o mercado ele fica de olho principalmente no índice de inflação core, que exclui a volatilidade, né, de preços dos alimentos, que depende muito de períodos sazonais, a depender de safras, os alimentos podem se tornar mais caros ou mais baratos, e a variação do preço do petróleo, que também é super volátil, principalmente por conta de eventos geopolíticos ali no Oriente Médio, as guerras, enfim. As decisões da OPEP de corte ou aumento de produção, conforme comentei lá na outra aula. E vamos avançar para ofertas de emprego JOLTS. O JOLTS, conforme Invest, é uma pesquisa realizada pela Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos para medir as vagas de emprego. Ela coleta dados dos empregadores sobre quadro de funcionários, vagas de emprego, recrutamento, contratações e desligamentos. É parecido, né, com o payroll, mas tem uma diferença sutil. Ele define as vagas de emprego que estão abertas para serem contratadas, para mandar currículo. Então, se tem poucas vagas abertas num determinado mês, vai influenciar o payroll do mês seguinte, né? Ao contrário também, se há muitas vagas abertas, pode indicar ali que o empregador americano está contratando pessoas devido a uma grande linha de produção, muita saída de produto. Então, isso dá pistas ali de como está a saúde e o aquecimento da economia americana também. Então, mais vagas abertas sugere maior demanda por produtos e serviços, e quedas nas vagas podem sinalizar uma desaceleração econômica, conforme os 2 pontos azuis ali. Então, esses dados também ajudam a antecipar possíveis movimentações do Banco Central Americano, o Fed. E também temos os PMIs, que saem aí ao longo do mês, que são os índices de gerentes de compras. Eles medem a atividade econômica no setor manufatureiro e de serviços, refletindo a saúde e o ritmo das empresas. E geralmente o dado vem, né, basta para interpretar ele, é muito simples. Se ele vem acima de 50, indica uma expansão econômica. Mas se vem em valores abaixo de 50, sinalizam contração. Mas tem um certo ponto a destacar aqui. Às vezes, o mês anterior veio, por exemplo, 60 e no mês seguinte veio 55. Por mais que não tenha vindo abaixo de 50, indica um pouco mais, né, de expansão, um pouco menos de expansão econômica, cair de 60 para 55. Não é ruim ainda, mas é pior que o mês anterior. Então, essas diferenças entre meses têm que ser analisadas também e observar como o mercado vai reagir. Ao longo do mês são divulgados PMIs industriais, ISM não manufatura, tem relação com a indústria, e o de serviços. Esse de serviços é de suma importância, porque cerca de 77% do PIB americano ali é composto por serviços, né? Então, é um indicador antecipado, muito usado para avaliar o desempenho da economia e dados oficiais.
confiança do consumidor nos Estados Unidos. Então, existem dois principais índices que medem o humor do consumidor americano. Um é medido pela Universidade de Michigan, que faz uma pesquisa mensal e avalia o sentimento do consumidor sobre a economia, e outro é feita pelo Instituto Conference Board. É um índice também que mede a confiança do consumidor em relação ao emprego, renda e condições econômicas futuras. Então, é feita ali uma pesquisa semelhante à do IBGE, com perguntas e respostas ao consumidor para medir se o consumidor está otimista com a economia americana, se tem planos futuros, né, para gastar as suas economias, ou se ele está com medo, poupando, né, de uma recessão futura. Tudo isso é compilado na pesquisa e gerado uma pontuação, e lá no calendário econômico é divulgado. Beleza? E a variação de empregos privados não agrícola, ADP, também é um dado de emprego, divulgado 2 dias antes do PERRO, geralmente às quartas-feiras. Tradicionalmente, esse indicador ele servia como uma prévia da variação de empregos do PERRO ali, né? Mas nos últimos anos tem perdido ali sua precisão, confiabilidade e tem diminuído ali a importância, a relevância. Beleza? Então não é um dado que nós observamos, mas que não levamos muito, né? Não damos muito crédito. Geralmente o PERRO desmascara muita coisa. Aí vem os pedidos iniciais, os pedidos semanais de seguro-desempregos, divulgado todas as quintas-feiras, 9h30, um indicador semanal que complementa dados de emprego masters, né, que são o PERRO e o JOLTS, e serve como termômetro rápido ali da saúde americana. Se o mercado já estiver com uma tendência forte no dia, esse dado geralmente não muda de direção, mas pode reforçar uma tendência vigente. Então tem que tomar cuidado aí e operar com cautela, não ficar contra o fluxo do dia, interpretar o dado isolado ali, né, de seguro-desemprego, mas ignorar a tendência do dia. Mais pedidos de seguro-desemprego sendo realizados, né? Indica ali uma retração econômica, a depender também da política monetária, o bom pode ser ruim e o ruim pode ser bom, tem que tomar cuidado na interpretação. Balança comercial e vendas no varejo. A balança comercial dos Estados Unidos, né, costuma ser negativa, deficitária, por quê? Ela faz a importação de muitos produtos do mundo, né? Tanto da China, principalmente da China, como de países emergentes. Então, ela geralmente é deficitária mesmo, vai vir lá a divulgação de balança comercial negativa. E quanto maior esse déficit, mais quer dizer que ela está comprando do mundo, consumindo, né, nos Estados Unidos, é bom para países emergentes. Já quando está pouco deficitária, pode indicar uma queda na demanda interna e sinalizar possível desaceleração econômica. Então é assim que interpretamos a balança comercial dos Estados Unidos. Vendas no varejo, médios gastos dos consumidores em lojas, mercados, e-commerce e entre outros. Esse consumo também representa uma parcela significativa aí do PIB dos Estados Unidos, sendo um dos principais motores da economia. Uma queda ou desaceleração pode sinalizar enfraquecimento da atividade econômica. Então, ambos os dados também ajudam a entender melhor o ritmo da economia americana e possíveis ajustes ali na política monetária do Fed. Agora vamos falar sobre o PIB dos Estados Unidos, divulgado trimestralmente, mas tem 3 etapas ali de suma importância. Tem uma estimativa inicial, que é uma primeira leitura, divulgada cerca de um mês após o fim de um trimestre. Depois sai uma segunda revisão, né, uma segunda estimativa, mais ou menos um mês após a primeira leitura inicial. E depois vem uma leitura final, que realmente todos os ajustes finos foram feitos 3 meses após o trimestre. Então, no trimestre do último, no final do ano, que são outubro, novembro e dezembro, sai ali uma leitura preliminar em janeiro. Talvez o mercado não se movimente muito, deve ter muita coisa a ser ajustada nessa primeira leitura. Depois, em fevereiro, sai uma segunda leitura mais refinada, pode gerar uma movimentação no mercado.
Mas a terceira é o dado totalmente oficial e revisado no mês de março. Quando é divulgado, pode, né, gerar uma movimentação muito forte no mercado. É bom estar de fora mesmo, mas sabendo o porquê, né? Interpretado o dado, é só reagir conforme a tendência do fluxo. Declaração do FONC, Federal Reserve, é o Comitê de Política Monetária do Fed, chamado de super quartas também. A cada 45 dias, o comitê se reúne para definir a taxa básica de juros dos Estados Unidos. Eles pegam todos esses dados que nós estamos estudando e define qual a taxa de juros que vai ser definida para o próximo período de 45 dias. Então, as decisões são divulgadas geralmente às quartas-feiras, entre 3 e 4 da tarde, seguida por uma coletiva de imprensa do Jerome Powell. Analistas de mercado costumam analisar esses indicadores conforme eles vão saindo e já determinar uma probabilidade alta de o Fed cortar juros, manter ou aumentar. Isso é medido por uma ferramenta da FedWatch, da CME Group. Então, você acessando a ferramenta, nós vamos ter a oportunidade de conhecer. Você tem lá as probabilidades de corte, manutenção ou subida de juros em cada reunião. Geralmente, o mercado acerta de forma unânime qual que vai ser a decisão. Porém, após ali a divulgação do dado, tem a coletiva de imprensa do Powell que ele pode dar pistas, né, a depender ali, né, alguns comentários sutis sobre como vai ser a política monetária no próximo ciclo. Então, mesmo que a decisão seja precificada ampliamente ali, fala sutis de Powell, pode carregar um tom hawkish, que é um termo, um jargão de mercado, por uma fala mais dura, ou um tom mais dovish, quer dizer, um tom pró-mercado, vamos estimular a economia, estamos felizes com a progressão da política monetária, agora vamos começar a cortar juros. Então, falas assim geram movimentos instantâneos a cada palavra, a cada frase que Powell fala na sua reunião. E você está preparado e monitorando os dados econômicos, né, ao longo dos dias, acompanhando o mercado e ouvindo as falas de Powell, você consegue reagir instantaneamente e aproveitar os movimentos desses dias maravilhosos. Então, o impacto do mercado em dias de FONC, mudança nas expectativas futuras de juros, alta volatilidade nos mercados globais e fortes movimentos no dólar, índices de bolsas, ouro e os títulos americanos, que são os treasuries. Outros indicadores econômicos, mais pouco relevantes, eles estão classificados geralmente com 1 ou 2 tourinhos ali na lista do calendário econômico. Eles sozinhos não geram nenhuma movimentação expressiva no mercado, mas é bom a gente conhecê-los, né? Ficar de olho se tem alguma disparidade ali em relação às suas médias, que são os estoques de petróleo bruto, gasolina, gás, indicadores relacionados a contagens de sondas Baker Hughes, né? Só é importante realmente se vier muito díspares. Sondas Baker Hughes são sondas que fazem coletas de petróleo ali nos Estados Unidos. A depender de quantas sondas estão ativas ou estão desativadas na semana, pode indicar maior demanda para o petróleo ou enfraquecimento. Os índices industriais de manufatura, como o índice Empire States ou Philadelphia, né, são de pouca importância porque a indústria representa apenas 11% do PIB americano. Dados de housing, que são de casas, né? Vendas de casas novas, usadas, licenças de construções, pedidos de hipoteca, vendas pendentes de moradia. Então, esses dados de housing no dia não tem muita relevância quando saem, não geram movimentação expressiva no mercado, só se vierem muito díspares, né? Atas de reunião do FONC, que são divulgadas, geralmente já está defasada ou desatualizada, porque a reunião já foi, tudo que foi falado ali só vai ser compilado em uma ata. Leilões de títulos americanos, dos bills e notes, geralmente realizado à tarde,
também, só se vier uma taxa muito alta, né? O mercado, o FONC, o Fed teve que oferecer uma taxa de juros muito alta para conseguir zerar os leilões de títulos. Isso gera, né, uma preocupação. E para essa aula, então, esse é o último slide. Espero que você tenha compreendido. Ficou dúvida? Volta, assiste a aula de novo, numa velocidade mais lenta. E nos encontramos num próximo encontro, seja nas quartas-feiras tira dúvidas ou na próxima aula, que vai ser a de número 5. Até mais!